para trabalhar com um sistema todo de análise, e ele fez recentemente uma coisa muito interessante. Ele realizou a criação do NEPA, né? E ele vai falar sobre essa experiência e a questão de reprodutibilidade em ciência aqui para a gente. Então, eu queria, de antemão, agradecer muitíssimo, Marcão, pela sua participação aqui, por dar essa palestra para a gente. Então, está com a palavra. Bom, na verdade, Newton, Patrícia, eu sempre agradeço essa oportunidade, porque, além de ser um prazer estar aí com vocês, mesmo que virtualmente, nesse seminário, falar sobre esse assunto tem sido também uma iniciativa, uma atividade que eu tenho também feito com muito prazer. Então, eu agradeço o convite, agradeço também a presença de todas as pessoas que estão conectadas aqui. E, inclusive, se houver alguma pergunta, alguma questão ao longo da minha apresentação, como eu não vou estar provavelmente vendo mãos erguidas ou tal, podem interromper, abrir o microfone e perguntar, que eu tenho o prazer de fazer esse bate-papo. Se por acaso alguém mandar alguma mensagem no chat, se o Newton ou a Patrícia me passarem, eu também posso interromper e discutir ao longo da apresentação. Tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela. E deixa eu ver aqui agora o que eu vou compartilhar. Pronto, achei. Eu tenho. Está no modo de apresentação? Tá. Sim, está certinho. Pode ir em frente. Obrigado. Bom, então, dentro dessa disciplina de tópicos avançados em biologia de sistemas, o título é Integridade e Reprodutibilidade na pesquisa científica. Muito bem. Para a gente pensar em tanto integridade como em reprodutibilidade, a gente tem que pensar em fazer ciência. E, no caso, fazer ciência dentro da nossa área biomédica. Então, na nossa área, um planejamento experimental, ele, na verdade, idealmente, ele está na intersecção de três grandes áreas. Obviamente, das ciências biomédicas, da estatística, pela forma com que a gente analisa os nossos dados, e da filosofia da ciência, porque muitos dos aspectos que a gente usa no planejamento, de certa forma, se nutrem por conceitos fundamentais do método científico e da própria filosofia da ciência. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, nem tampouco a estatística, mas eu vou me ater nos processos de planejamento experimental e, eventualmente, nas suas eventuais falhas, né, que podem levar à não reprodutibilidade da ciência. Começando já com um conceito de reprodutibilidade, isso aqui é uma definição, eu peguei em inglês, literalmente, desse artigo, que é um artigo recente, de 2020. Existem muitas definições de reprodutibilidade, eu escolhi essa porque, na minha opinião, é uma que mais abrange o conceito. Então, ela diz que reprodutibilidade é a habilidade de investigadores independentes tirarem as mesmas conclusões de um experimento ao seguir a documentação compartilhada pelos investigadores originais. Então, ou seja, a partir de uma pesquisa original, essa documentação sobre os métodos, os resultados e tudo mais, ela é compartilhada de alguma forma, e em outros lugares do mundo, outros investigadores, independentemente, são capazes de reproduzir os mesmos resultados. Então, essa é uma das muitas definições que eu acho que eu considero uma das boas. No entanto, a gente vê que a palavra reprodutibilidade também às vezes é usada como repetibilidade, ou replicabilidade, ou reprodutibilidade. E dependendo da área de pesquisa, esses termos são usados às vezes para expressar a mesma coisa ou coisas diferentes. Então, talvez para colocar ordem na casa, esses autores publicaram um artigo, o grupo do Ioannidis, já em 2016, sugerindo que a gente adotasse um termo único de reprodutibilidade que pudesse ser usada da seguinte forma.
se a gente seguir fielmente os métodos que foram usados num dado experimento e nós conseguimos reproduzir aqueles resultados, ou seja, a gente usou praticamente a mesma, praticamente não, essencialmente os mesmos métodos, então o mesmo tipo de reagente, o mesmo animal, o mesmo procedimento, qualquer que ele tenha sido. Então, é o caso de uma reprodutibilidade de métodos. Caso a gente não tenha usado os mesmos métodos, eventualmente nós não usamos até o mesmo animal. A gente pode ter usado, na pesquisa original eram camundongos, e nós usamos ratos. Mas nesse caso, nós estamos reproduzindo os resultados, mesmo que os métodos sejam diferentes. Isso deveria ser chamado, segundo esses autores, de reprodutibilidade de resultados. E às vezes, nem os resultados são exatamente os mesmos. Por exemplo, alguém fez uma pesquisa básica em animais no laboratório e, eventualmente, nós fizemos uma pesquisa clínica, mas cuja a consequência final acaba sendo inferencialmente a mesma. Então, nesse caso, é chamado de reprodutibilidade inferencial. Aqui já dá para perceber a bagunça que isso pode gerar, né? Ou seja, a tentativa desses autores de botar em ordem na casa, porque a questão é reproduzir o quê? Reproduzir uma conclusão, reproduzir um resultado fiel, reproduzir exatamente os mesmos valores que foram obtidos num dado experimento. Então a gente tem vários níveis possíveis para reprodutibilidade. Talvez o nível mais, eu diria prático, pragmático, é aquele que a gente consegue reproduzir não necessariamente os mesmos valores ou com os mesmos métodos, mas tirar as mesmas conclusões. Agora, um estudo que eventualmente será ou não reprodutível, ele pertence essencialmente a uma de duas classes diferentes de estudo, ou seja, a natureza de um estudo pode pertencer a uma de duas diferentes classes. Ele pode ser exploratório ou confirmatório. Um estudo exploratório, o objetivo dele é gerar hipóteses, ou seja, ele não está querendo confirmar nada, ele está querendo gerar hipóteses novas. Enquanto um estudo confirmatório, ele tem que partir de uma hipótese ou de um modelo que já foi previamente estabelecido. E aí a ideia é, eu tenho aquela hipótese clara, eu tenho aquele modelo, e agora eu vou testar, vou tentar confirmar aquele modelo, aquela hipótese que eu estou defendendo. Já o exploratório, então voltando para o exploratório, ele busca explorar um espaço de variáveis dependentes e independentes que pode ser um espaço grande. Então, faz sentido fazer várias medidas, usar diferentes fatores e tudo mais. Pode ser um experimento maior, um experimento mais amplo, porque eu quero gerar hipóteses. Eu não estou testando alguma hipótese prévia. Já o estudo confirmatório, que tem uma hipótese prévia a ser testada, ele deveria buscar predições específicas relativas a um conjunto pequeno de variáveis, que são aquelas variáveis que vão justamente ser as mais importantes para testar a minha hipótese. No estudo exploratório, tudo bem se eu me desviar do planejamento original. Então, se no meio eu resolvo incluir mais um grupo, ou mais uma droga, ou, enfim, isso até certo ponto é bem-vindo e aceitável, porque eu estou gerando hipóteses, eu tenho essa liberdade. Já no estudo confirmatório, a gente não deveria se desviar do planejamento original, e caso isso seja requerido por alguma razão, isso deveria ser reportado com total transparência. Um estudo exploratório, ele prioriza minimizar o erro do tipo 2 em estatística. O que é isso? É minimizar os falsos negativos, ou seja, eu não quero que exista um resultado positivo que eu não seja capaz de mostrar. Então, se tiver alguma coisa interessante, eu quero ser capaz de mostrar aquilo. Então, eu quero minimizar esse erro que é não enxergar coisas que existem, os falsos negativos. Já o confirmatório, quando eu quero confirmar uma hipótese que eu estou testando, eu quero priorizar o erro do tipo 1, ou seja, eu quero priorizar o falso positivo, ou seja, a minha hipótese faz uma previsão. Então, se eu chegar lá e confirmar aquela previsão, mas ela for um falso positivo, na verdade eu estou errando, estou confirmando de maneira equivocada a minha hipótese. Portanto, o valor de P, que é justamente aquele valor estatístico que está associado aos erros do tipo 1 e tipo 2, não faz muito sentido eu fazer uma análise estatística e dar muita atenção para o valor de P. Eu posso fazer uma estatística e ter valores de P, mas na verdade eles são apenas subsidiários, esses testes. Eles perdem o seu caráter confirmatório. Já no caso do experimento confirmatório, não. Ele retém esse caráter e, portanto, eu estou usando justamente para confirmar, fazer um diagnóstico, testar a minha hipótese.
E, finalmente, no estudo exploratório, eu estou gerando hipóteses sobre aquele conjunto de dados que eu estou tratando, aquela população. Então, normalmente, eu não posso fazer grandes generalizações para populações maiores. Já o estudo confirmatório permite essas inferências, que essas inferências sejam generalizadas para uma população maior. Então, quando nós começamos um estudo, tem que ser muito claro para nós se a gente está frente a um estudo exploratório ou confirmatório. No entanto, mesmo dentro de um mesmo estudo, podem existir experimentos que sejam em uma natureza exploratória e outros confirmatórios, ou seja, nada impede que dentro de um grande estudo, um projeto temático, por exemplo, nós tenhamos uma parte desse projeto que seja de cunho confirmatório, que vai testar hipóteses prévias que eu gerei anteriormente num outro projeto, e nesse mesmo projeto de agora eu vou gerar novas hipóteses que eventualmente eu vou testar num projeto futuro. Então, se nós compararmos os dois, já eles vão diferir em vários aspectos. Por exemplo, eles diferem quanto ao planejamento do estudo, porque se eu estou planejando um estudo que vai confirmar hipóteses prévias, eu vou ter uma abordagem. Se eu planejar um estudo que vai ter, que é de cunho confirmatório, ele vai ter outras. Então, o próprio planejamento já muda, sabendo de cara, de início, qual é a natureza do meu estudo. A condução do experimento, obviamente. Por exemplo, se eu vou medir muitas coisas, muitas variáveis, eu vou medir poucas variáveis mais específicas. A análise estatística, a própria questão da gente valorizar mais ou valorizar menos os testes estatísticos, o valor de P. A interpretação dos resultados, porque não estou interpretando o resultado para confirmar a hipótese prévia. Eu estou interpretando resultados para, eventualmente, produzir novas hipóteses. E, claro, a disseminação das conclusões. Nós vamos ver que daqui a pouquinho um erro comum é nós publicarmos um resultado que veio de um projeto, de um estudo exploratório, como se ele fosse confirmatório. E isso é um dos principais equívocos que a gente observa no mundo inteiro na prática científica. E o planejamento ele deve sempre começar com uma pergunta, uma questão. Tanto é que esse estatístico muito importante na história da estatística, o Tuckey, ele colocou que na ciência, encontrar a questão é frequentemente mais importante do que encontrar a resposta. Então eu diria que a gente até poderia omitir frequentemente, né? Provavelmente encontrar a questão é mais importante do que encontrar a resposta, na maioria das vezes. Porque se a gente não tiver uma questão clara, não adianta ficar procurando uma resposta se a gente não tem o que responder. E ao planejar o experimento, embora o planejamento experimental seja uma coisa conceitual, tem um autor que coloca uma coisa com a qual eu já concordava antes mesmo de conhecer essa proposta dele, que é o Gary Allert, que ele diz o seguinte: falando estritamente, a análise, e aquele que se referia à análise estatística, não é parte do delineamento. Embora um experimentador, vamos dizer, experiente, né, ele vai considerar a análise quando planeja o experimento. Isso aqui coincide com uma coisa que eu falo há muitos anos para meus alunos, que é o seguinte: a estatística, a análise estatística tem que ser pensada no primeiro dia. Sentou para discutir um projeto, já começa a discutir qual que é a análise estatística que eu vou usar ali. A análise estatística não pode ser uma coisa que se posterga para quando os dados tiverem sido coletados e o projeto estiver terminado e agora só falta analisar. Não. A análise de um experimento, de um estudo, essa análise deve ser pensada no início, juntamente ao planejamento experimental. Bom, no caso de se a gente pensar numa breve, sketch, né, num esquema muito simplificado de investigação científica, a gente pode colocar da seguinte forma: nós começamos com uma pergunta, e às vezes uma pergunta pode ser, o sinônimo pode ser tese, problema, hipótese. Essa pergunta nos leva a um planejamento experimental e nos leva à coleta dos dados. Eventualmente, nós vamos ver que, dependendo do tipo de projeto, do tipo de estudo, seria fundamental fazer um estudo piloto, que nos vai dar subsídio para fazer uma coleta de dados muito mais, vamos dizer, adequada. Uma vez que os dados estão coletados, isso vai para a sua análise estatística, que gera uma síntese, ou seja, a interpretação desses resultados e as suas conclusões, e depois a sua disseminação. O que é isso? São seminários em laboratórios, são palestras em congressos, são teses, dissertações, são artigos publicados em revistas científicas. Tudo que é a disseminação daquele resultado que você obteve.
Isso pode gerar sempre respostas parciais, e essas respostas parciais vão poder contribuir tanto para refinar o planejamento experimental dentro daquele mesmo estudo, ou eventualmente estudos que darão continuidade àquele estudo original, como a levar novas perguntas que vão dar origem a novos estudos, diferentes daquele que deu origem a essas respostas parciais. E essa disseminação, uma vez disponibilizada para a comunidade científica, vai poder ser ou não reprodutível, ou seja, outros laboratórios, eventualmente, em algum momento, vão precisar reproduzir parcialmente ou totalmente os seus resultados que você publicou para poder dar origem aos seus experimentos que eles vão conduzir. Isso é o que se chama de um ciclo de investigação. E como a gente vê, é um ciclo porque ele se fecha na medida em que sempre as respostas parciais poderão gerar um refinamento daquele estudo ou a novas questões para um outro estudo, sempre dentro de um ciclo que se fecha em si mesmo. Agora, se o planejamento original desse estudo for inadequado, isso pode causar problemas em todas as etapas desse ciclo de investigação. Sem contar que existem problemas próprios dessas etapas. Por exemplo, um estudo piloto ou a coleta de dados pode ter um baixo poder estatístico, pode ter uma randomização imperfeita ou não ter cegamento, que são coisas importantes. Na análise estatística pode acontecer o p-hacking, que eu vou mencionar o que é. Na interpretação dos resultados pode-se usar uma prática muito condenável, que é o hacking, que eu vou explicar o que é. E na hora de publicar existe a possibilidade do viés de publicação, que eu também vou explicar o que é. Tudo isso daqui vai levar ou vai contribuir para quê? Para não haver uma reprodutibilidade daquele resultado. E isso está levando a uma crise de reprodutibilidade mundial. Não é no Brasil, não é na América do Sul, é no mundo. E não é na área biomédica. Isso está acontecendo essencialmente em todas as áreas da ciência. Ou seja, existe uma crise de reprodutibilidade que está aí fora e existem razões para isso e também existem formas de tentar minimizar essa crise. Para dar um exemplo dessa crise, um artigo publicado em 2015 mostrou resultados de 100 experimentos que se tentaram reproduzir, ou seja, um grupo de cientistas, em colaboração, eles pegaram 100 experimentos que já haviam sido publicados na área de psicologia e tentaram reproduzir esses estudos, tentando fazer da forma mais próxima com que os autores originais tinham conduzido. Inclusive, eles entraram em contato e pediram para os autores detalhes do método que eles tinham usado. Alguns colaboraram e revelaram, entregaram toda a informação, outros se recusaram a fazer isso. De qualquer forma, eles tentaram reproduzir esses resultados e, para surpresa deles, houve uma taxa de não reprodutibilidade de 2/3, praticamente, dos estudos. Então, isso daqui, olha, essa reta aqui representa o quê? Aqui, no eixo X, é o tamanho do efeito, ou seja, é a magnitude que o resultado foi obtido no estudo original, e no eixo vertical é o tamanho do efeito, ou seja, a magnitude do efeito, né, a intensidade com que aquele efeito foi encontrado no estudo de reprodução, que tentou replicá-lo. Sobre essa reta, então, essa reta significa o mesmo valor. Então, se tinha sido encontrado um efeito com uma determinada magnitude no efeito original, quem tiver sobre essa reta é porque no estudo replicado obteve-se o mesmo efeito. Então, a gente vê que em verdinho, muitos estão em torno dessa reta. Alguns até conseguiram ter a replicação, eles tiveram um efeito maior do que o original. E em vermelho são aqueles que estão significativamente abaixo dessa reta. E, portanto, obtiveram um resultado menor do que o esperado, do que o original, e até abaixo dessa linha aqui do zero, esses pontos aqui representam efeitos no sentido oposto. Então, por exemplo, se um determinado experimento publicado originalmente dizia que uma manipulação aumentava, por exemplo, a atenção do indivíduo, na verdade o que se obteve na reprodução foi que aquilo diminuía a atenção do indivíduo, por exemplo. Um outro exemplo de um artigo que talvez tenha contribuído para levantar, para chamar atenção para essa crise, é um artigo de 2011, publicado numa das revistas da Nature, que mostra que só 14 estudos a respeito do potencial
terapêutico de drogas, né? Só 14 de 67 estudos foram reproduzidos, ou seja, só 21% daqueles que haviam sido publicados em revista de impacto. Um outro estudo, também na mesma época, 2012, tentando reproduzir experimentos da pesquisa pré-clínica, né, pesquisa básica sobre o câncer, só 6 de 53 estudos puderam ser reproduzidos. Isso chamou a atenção para a comunidade científica e isso continua existindo até hoje. Ou seja, existem ainda artigos que estão sendo publicados e veja, provavelmente tem muito mais artigos não reprodutíveis do que a gente imagina. Por quê? Porque nem todo artigo que é publicado, vão se tentar reproduzir esse artigo depois. Boa parte dos artigos que são publicados hoje, dado essa avalanche de publicações, não dá para se tentar reproduzir cada um deles. Então, quando que se tenta reproduzir um artigo com um resultado? Quando ele é realmente importante para a academia, ele é importante para a ciência, é importante para a sociedade. Caso contrário, ninguém vai tentar reproduzir todos os artigos que estão sendo publicados aí em todas as revistas. Isso faz pensar que a quantidade de artigos não reprodutíveis é enorme. Mas aí vem uma questão interessante. Será que isso é fraude? Será que isso é má fé? E a resposta é não. Então, uma pequena porcentagem, né, aí depende do estudo, estima-se em 2%, 3% dessa avalanche é má fé, é fraude. Muitas das retrações, inclusive, de artigos e revistas, o problema não é fraude, são equívocos que se cometem ao longo do processo, inclusive um deles, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é causado pela própria política científica que em vigor no mundo inteiro, e em particular no Brasil. E é uma política, eu diria, cruel, que eu acho, na minha opinião, que a gente deveria combater, de certa forma. Eu já vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Para isso, a gente vai falar das causas dessa crise de reprodutibilidade. Uma delas é um planejamento experimental incorreto. Então, eu não vou ficar me detendo aqui em detalhes estatísticos, mas teve um artigo na Nature Neuroscience, também já antigo, de 2011, que mostrou erros na análise de artigos publicados em jornais de neurociência. Jornais como Nature Neuroscience, Science e tudo mais. Então, ele fez uma avaliação de vários artigos e mostrou que muita coisa que era publicada a partir dos resultados, né, que estavam lá, não eram garantidos. Por quê? Porque, na verdade, eles comparavam coisas que, do ponto de vista estatístico, estavam incorretos. Por exemplo, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles comparavam um grupo experimental com um grupo controle sem se perguntar sobre a interação desses fatores. Então, na verdade, esse artigo, inclusive, ele avalia os erros de análise das interações no sentido estatístico. E isso levou a essa conclusão de que, por exemplo, 15% estavam corretos nesse aspecto e muitos outros estavam incorretos nas conclusões que eles tiravam, justamente por um mau uso da estatística que começava no planejamento experimental. Outra coisa importante é o poder estatístico baixo de muitos estudos. O que é poder estatístico? O poder estatístico de um teste é a probabilidade desse teste corretamente rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Tá certo? E o mínimo aceitável de poder estatístico que se usa no mundo inteiro é 80%. Em outras palavras, para não ficar pensando em termos estatísticos, a gente pode entender o poder estatístico de um teste como a sua sensibilidade, ou seja, é a probabilidade de revelar um efeito quando de fato existe um efeito. A gente pode até pensar num teste de Covid. O que é a sensibilidade de um teste de Covid? Se a pessoa realmente está com Covid, é a probabilidade desse teste revelar que ela está. E não se aceita nada muito menos que 80%. Ou seja, um teste bom é aquele que, se a pessoa tiver com Covid, ele vai dizer que está, ele vai dar positivo. Sabe? Isso é o poder estatístico de um teste. No entanto, outro trabalho publicado em 2013 mostra que, justamente por conta de um tamanho de amostra pequeno, e o tamanho da amostra é uma das coisas que mais impacta o poder estatístico de um teste, você tinha muitos artigos que tinham um poder estatístico baixo. Então, eles mostraram o seguinte, que 67% dos artigos que eles estudaram, ou seja, 2/3, tinha menos que 50% de poder estatístico. Pô, 50%, gente, é jogar uma moeda cara ou coroa.
é como se você fosse fazer um teste de Covid e você está com Covid, digamos, você não sabe, mas digamos que você esteja com Covid, e aquele teste vai dizer que se você está ou não está com 50% de chance. Olha, em vez de fazer o teste, bastava jogar uma moeda, ia dar na mesma, certo? Ou seja, fazer o teste com 50% de poder estatístico é um teste que, na verdade, não precisa nem ser feito. Basta jogar uma moeda e acreditar se declara eu estou com Covid, se decorou eu não estou. Só 14% dos trabalhos publicados tinham um poder estatístico maior que os 80%, que é o mínimo aceito na comunidade científica. O que isso faz? Em geral, quer dizer, esse poder estatístico baixa por quê? Por causa do tamanho da amostra. Isso vai levar a mais falsos negativos, a tamanhos de efeitos inflacionados, quer dizer, quando ele é publicado, ele diz que o tamanho do efeito é maior do que normalmente é, e um aumento da taxa de falsas descobertas, que eu não vou entrar em detalhes aqui técnicos sobre isso. Mas, ou seja, usar um tamanho de amostra pequeno, ele, portanto, tem um poder estatístico baixo, causa problemas sérios para a reprodutibilidade científica. P-hacking. Né? O que é o p-hacking? P-hacking é hackear o valor do P. O que significa isso? Quando a gente faz um teste estatístico, o resultado vai ser o valor de P. Né? O valor p-value, o valor de P. O que é hackear? É usar qualquer técnica possível, qualquer artimanha, qualquer estratégia, para que a gente obtenha um Pzinho menor que 5%, que é o estabelecido. Então, por exemplo, realizar vários testes estatísticos, a gente reporta só aqueles que mostraram um efeito significativo. Então, você fica escolhendo qual é o teste que deu um P menor que 5%. Ou realizar análise estatística ao longo do experimento, enquanto você está coletando o dado, aqui é decidir, tá certo, tá errado aqui. Você vai fazendo análises estatísticas ao longo do experimento para decidir se continua coletando o dado ou não. Ou seja, você vai coletando dado e vai fazendo testes, a hora que der significativo, você para de coletar dado. Isso também é um equívoco muito comum no nosso meio. Você, por exemplo, estuda muitas variáveis, então, um experimento em fisiologia, a pessoa estuda mede pressão arterial, mede frequência cardíaca, mede pressão parcial de oxigênio, mede glicemia, mede pH plasmático, e a hora que ele faz análise estatística, só o pH plasmático e a glicemia dão positivos, dão resultados significativos. E aí ele publica só aquelas variáveis que deram estatisticamente significativos. Isso também é uma má conduta. Decidir se descarta potenciais outliers, está errado aqui também, né? Outliers, só depois da análise estatística ser feita. Então, eu tenho lá um valor muito extremo, o que eu faço? Eu faço análise com ele e sem ele. Se com ele tudo bem, dá significativo, eu deixo, mas se não der, eu tiro. Aí sem ele deu significativo, eu tiro aquele outlier da minha parada. Ou combinar grupos. Eu tenho 2 grupos experimentais, eu vou lá e combino, ou eu divido ao contrário, em vez de combinar, eu divido, ou eu até excluo aquele grupo na hora de publicar, só depois de fazer a análise estatística. Isso é chamado, o Ronald Coase, não foi ele que deu esse nome de p-hacking, mas é um prêmio Nobel de Economia, esse britânico, e ele tem uma frase que muita gente usa sem saber que foi ele que falou, que é o seguinte: se você torturar o dado por tempo suficiente, a natureza irá confessar. Então, essa coisa, a gente tem que torturar o dado até ela confessar, ou seja, ficar fazendo testes e testes. Ou seja, isso ele falou em 1971, portanto, há mais de 50 anos. Outra coisa, que é também uma má prática, é o hacking. O que é o hacking? A palavra hacking vem criada por um autor chamado Norbert Kerr, que em 98 também, isso aqui faz mais de 20, 25 anos, ele cunhou esse termo, que é o seguinte, é a sigla para hipotetizar depois que os resultados são conhecidos. O que significa isso? Você faz o experimento e depois que você viu algum resultado, você transforma aquilo numa hipótese prévia. Então, o hacking domina a prática questionável de apresentar uma hipótese post-hoc na introdução de um artigo ou tese como se fosse uma hipótese a priori, ou seja, alguma coisa que você descobriu lá atrás, você vem aqui na frente e diz assim, bom, nossa hipótese original é essa, quando na verdade você só tinha aquela hipótese depois de você fazer os experimentos. Essa inversão é justamente o que caracteriza a publicação de um estudo exploratório como se ele fosse confirmatório. Ou seja, um estudo exploratório gera hipóteses ao longo do caminho. Mas você não pode pegar isso e colocar como se fosse uma hipótese a priori. O estudo exploratório é muito importante. Ele tem vida, ele tem existência, ele tem força. Então ele poderia ser publicado como um estudo exploratório. Mas nós temos uma
uma pressão para se publicar dados significativos e conclusões finais. Então, normalmente, a gente, mesmo dentro do estudo exploratório, ele é vendido, ou seja, ele é publicado como se ele fosse um estudo confirmatório. E o viés de publicação é uma coisa que denomina a prática de decidir se eu publico ou não uma parte dos meus dados, ou até o mesmo experimento inteiro, caso os resultados não tenham sido estatisticamente significativos, isso é chamado de problema da gaveta do arquivo, ou eles não concordem com a expectativa do pesquisador, ou seja, eu queria que desse uma coisa significativa, não deu, ou não, quer dizer, eu queria que desse um aumento, não deu aumento, eu não vou publicar aquilo. Ele é contrário ao que eu estava prevendo, ao que eu queria que desse. Então, esse viés de publicação é o seguinte, só se publica aquilo que, de certa maneira, está de acordo com algum critério. E, em geral, esse critério qual é? É ter sido estatisticamente significativo. Por quê? As revistas exigem isso. Então, existe hoje uma pressão equivocada das revistas, das fundações, das agências financiadoras, das bancas de mestrado e doutorado, de que só vale uma tese se o resultado for significativo estatisticamente, ou seja, se o pezinho for menor que 5%. Isso é um grande equívoco. Essa mentalidade deveria ser absolutamente desfeita, devia ser deletada, porque, na verdade, um estudo exploratório, que às vezes nem faz uso da estatística inferencial, ela só faz uso da estatística descritiva. Portanto, um estudo exploratório pode nem ter P menor que 5%. E ela tem um valor importante, ela tem um valor em si mesma. Então, essa tese deveria ser considerada como algo valioso para a ciência, desde que, é claro, ela gere hipóteses, ela gere ideias que sejam interessantes e sejam, inclusive, potenciais ideias a serem testadas no experimento futuro. Só que, infelizmente, hoje em dia, nessa pressa de produzir uma quantidade enorme de papers, o que mais interessa é o resultado significativo e não uma ideia boa. E essa denominação, o problema da gaveta do arquivo, foi criado por esse autor, Robert Rosenthal, em 79, também há quase 50 anos. Então, a gente vê que esse tipo de problema continua existindo até hoje e é uma das causas principais da não reprodutibilidade, dessa crise de reprodutibilidade que a gente está vendo. Então, tentando juntar isso, vamos tentar só resumir isso do esquema. A gente tem um estudo científico, como a gente tem no ICB, na USP, em várias universidades do mundo. Esse estudo científico pode gerar resultados que, numa análise estatística, não foram significativos, então, resultados estatisticamente não significativos, e resultados estatisticamente significativos. Esses aqui, mesmo que eles forem resultados estatisticamente não significativos, eles seriam importantes. Eles gerariam hipóteses, eles dariam uma ideia de que poderiam ser testados em experimentos futuros. Às vezes é um resultado muito bacana, mas como não era nem o objetivo daquele projeto, ele não foi planejado para aquilo. Então você obteve aquele resultado, mas na hora que você faz a análise, não dá um resultado significativo estatisticamente. E por isso, de maneira equivocada, é considerado um resultado ruim. E aí o que acontece com ele? Ele vai para a gaveta. É o viés de publicação. Os resultados estatisticamente significativos, eu coloco entre aspas aqui, porque isso aqui também é um rótulo que eu acho ruim, quer dizer, eu acho não, eu adoto a ideia de que esse nome é um nome equivocado. Esses resultados, eles podem ser positivos verdadeiros. Claro, quer dizer, são resultados que mostram de verdade um efeito lá no meu experimento. Mas com uma quantidade razoavelmente grande, né, e por simples probabilidade, ele pode gerar resultados falsos positivos. E o que contribui para os falsos positivos aqui? Um planejamento incorreto, um baixo poder estatístico, hacking, p-hacking e outras coisas que eu não estou mencionando. E, obviamente, esses falsos positivos vão levar ao quê? A resultados não reprodutivos. Então, se nós entendêssemos que, primeiro, um resultado não significativo na origem, ele é importante e ele não fosse para a gaveta, e que, se nós abandonássemos certos equívocos, que não são, na verdade, má fé, mas é simplesmente a inércia de fazer ciência como nós aprendemos no passado, a gente diminuiria o número de falsos positivos e nós poderíamos publicar os negativos verdadeiros, porque eles também são importantes. E certamente isso contribuiria muito para mitigar a crise de reprodutibilidade. Quais são as possíveis soluções para essa crise de reprodutibilidade? Vou mencionar algumas. Uma delas, existe até um centro para ciência aberta, então ciência aberta é uma coisa muito em voga hoje em dia,
né, é você ter, na verdade, um centro, portanto, uma plataforma em que você possa ter, que contribua para uma ciência aberta, para a integridade da ciência e para a reprodutibilidade científica. Então, você pode fazer, por exemplo, duas coisas importantes. Uma, que é muito pouco utilizada no nosso meio até agora, pelo menos no Brasil e na USP em particular. Uma é o pré-registro. O que é o pré-registro? Você vai lá e você coloca, você manda para essa plataforma aquilo que você vai fazer, o que é um plano de pesquisa. E uma vez que você fez esse plano de pesquisa, você vai seguir esse plano literalmente baseado. Então, isso te obriga, primeiro, a fazer um planejamento adequado e, além disso, um planejamento que vai te dar clareza se o teu projeto é um projeto exploratório, ou seja, se ele está disposto a gerar hipóteses, ou se ele é um projeto confirmatório, ou seja, se o papel dele, ou a intenção dele é testar hipóteses. Então, isso já é feito e muita gente faz isso. E tem uma coisa ainda mais interessante, talvez, num certo sentido, e muitas revistas já aceitam isso, que é você fazer o registro de uma publicação. Então, é parecido com o pré-registro, mas ele é mais intenso, ou seja, você vai lá e mostra qual que é a sua questão científica e você define com clareza qual é a metodologia que você vai usar. E esse artigo, eventualmente, ele já, dada a qualidade da questão e a qualidade da metodologia, ele já vai ser aceito provisoriamente para publicação, independentemente desse resultado ser ou não estatisticamente significativo, porque o que interessa é a qualidade da pergunta e é a qualidade do método que você vai usar. Isso que vai ser avaliado. Uma vez que você foi avaliado, então, e o método, nesse caso, inclui um método de análise estatística, não é só o método de coleta do dado. Então, só fica faltando o quê? O resultado. Porque o método de coleta, a questão fundamental e o método de análise já estão definidos e foram aceitos. Então, se o resultado for estatisticamente significativo, tudo bem. Se for estatisticamente não significativo, tudo bem também, porque o artigo já estava aceito pela sua proposta. Tem também um outro centro importante, que é esse MC3R, que é replacement, que na verdade é substituição, redução e refinamento dos métodos, principalmente para pesquisa animal. Isso aqui é dirigido para pesquisa animal. E nesse site você vai ter muitas fontes, muitos recursos, vídeos, material bibliográfico, para como que você vai abordar um delineamento experimental para fazer, por exemplo, um pedido de financiamento. Como é que você vai conduzir um estudo piloto? Como é que você vai decidir o seu tamanho da amostra? Que é outra coisa que pouca gente faz no nosso meio. As pessoas começam, vou usar 10 animais. Por quê? Porque 10 está bom. Porque eu sempre usei 10. Porque o meu orientador disse para eu usar 10. Porque normalmente se usa 10. Na verdade, não é assim. Você tem estudos que vão precisar de 10, estudos que vão precisar de 6, estudos que vão precisar de 60. Então, isso tem que ser feito a priori. Como definir teu delineamento experimental? Portanto, você tem que ter uma ideia do tamanho do efeito e, obviamente, das análises estatísticas que você vai usar. Também do seu poder estatístico e quais são as questões probabilísticas envolvidas nisso. E, é claro, a importância desse delineamento experimental, de um bom delineamento experimental. Então, tudo isso tem materiais nesse site que te leva a poder melhorar a sua prática em cada uma dessas linhas. Enfim. E eles têm também esse Arrive Guidelines, que algumas revistas só aceitam trabalhos publicados quando eles estão de acordo com essas guidelines, e, portanto, é importante que a gente tenha, nos casos, principalmente para pesquisa animal, que é no ICB o principal objeto de estudo com o animal. E uma solução mais caseira, finalmente. Então, as anteriores são algumas das possibilidades que eu mencionei como soluções que visam a melhorar o delineamento experimental, melhorar a análise estatística e, portanto, contribuir para reduzir essa crise na reprodutibilidade. Uma solução mais caseira, como o Newton já antecipou, é o NEPER, que é o Núcleo de Estratégias em Planejamento Experimental e Reprodutibilidade, que foi criado em 2020, começou suas atividades, foi planejado, assim, começou a ser criado em 2019 e foi finalmente criado em 2020. E o papel do NEPER
basicamente dividido em 3 vertentes. Uma consultoria, ou seja, oferecer consultoria para a comunidade ICB sobre planejamento instrumental, educação e disseminação. Educação seria articular disciplinas, oferecer disciplinas, ou mesmo articular disciplinas já existentes. Disseminação é levar isso para o público. Então, por exemplo, por meio de workshops, de congressos, de encontros. E nós já tivemos, inclusive, 2 encontros do NEPER, um em 2021, um em 2022, e possivelmente teremos o 3º encontro no final de 2023. Dessa tripla vertente, a mais importante, a que está em curso semanalmente, é a de consultoria. Inclusive, deve ter circulado ontem aí nos boletins do ICB que o NEPER está aberto para inscrições de consultoria. Inclusive, tem 2 vagas abertas para representante discente na graduação, um no curso de biomédicas e outro no curso de ciências fundamentais da saúde. Porque o NEPER tem todo um grupo de membros. Inclusive, ele tem a nossa vice-coordenadora do IME, a Rosana Prisco, que é a estatística do ICB, pessoas de vários departamentos, representantes discentes da pós-graduação, que é o Alisson e o Bernard, e mesmo fora do ICB, por exemplo, o professor Gil Bernard é da medicina, o professor Catixa é da física, a professora Lani é do IME, o professor João Cortese é do Instituto de Biociências, e temos um estagiário, Renato Afonso, infelizmente eu não tenho a foto dele, que é um aluno de graduação do IME, que está fazendo estágio no NEPER, com bolsa do ICB, e consultores externos. O brasileiro, o Lavo Amaral, e uma estrangeira que está nos Estados Unidos, a Marinela Capanu, que são consultores externos. E com mais pessoas de vários departamentos, da farmacologia, imunologia, parasitologia e assim por diante. Qual que é a função do NEPER, essencialmente? Principalmente por meio da consultoria. Se nós voltarmos, então, para aquele nosso esquema, a gente pode pensar que esses problemas aqui que foram mencionados ao longo do nosso encontro aqui agora, podem ser mitigados, podem ser, não digo resolvidos completamente, mas pelo menos mitigados, reduzidos, se o planejamento experimental for bem feito. Se o planejamento for bem feito, ele já vai dar conta do poder estatístico, da randomização, vai buscar evitar p-hacking e hacking. Então, o planejamento bem feito, ele ajuda a diminuir e, eventualmente, até afastar essa crise de reprodutibilidade. E é por isso que, justamente, é nesse ponto que o NEPER focaliza, no planejamento mental. Não é na análise estatística, mas sim no planejamento. Então, para que uma consulta possa ser feita, o NEPER tem um site, e está aqui, né, está no sites.usp.br/NEPER, ele está ancorado aqui nesse site. Você chegando no site do NEPER, você pode ir em agendamento. Clicando em agendamento, vai ter um formulário muito simples. Então, aqui vai ter alguns dados pessoais, depois alguns dados sobre a tua atividade de pesquisa, o motivo para o seu agendamento, qual é o método que você usa, né, que você estuda na sua pesquisa, e descrever resumidamente o teu protocolo e tem que aceitar 3 coisas. Que você lê está de acordo com a condição da consultoria, que você declara que a tua orientadora ou supervisora também está ciente, e que você se compromete a preparar um breve resumo do que foi discutido na consultoria e mandar de volta para o NEPER em até 5 dias. Isso para reforçar o quê? Que o que o NEPER diz numa consultoria, e normalmente a consultoria é feita com a pessoa com vários membros do NEPER, online, sempre remota, essa consulta, é que as sugestões do NEPER são sugestões. Toda decisão vai caber à pessoa que está consultando, né, a aluna ou aluno de pós-graduação ou de pós-doutorado, não importa, e a sua orientadora ou seu orientador. Então, o NEPER faz sugestões, e essas sugestões são apenas sugestões. Toda decisão final, obviamente, vai caber aos responsáveis por aquele projeto de pesquisa. Então, vocês podem encontrar isso tanto no site do NEPER, quanto no endereço de e-mail. Vocês podem também fazer contato com o NEPER por esse e-mail. E eu coloco aqui também, sugiro, algumas disciplinas de pós-graduação do ICB que podem ser feitas em relação, não são disciplinas do NEPER, são disciplinas do ICB ou do IB, como eu vou mostrar, mas estão relacionadas com os tópicos com os quais o NEPER está envolto.
Então, o significado de modelos e teorias, que está em curso normalmente, atualmente, por Berkeley Pasquale. Eu estou dando essa disciplina atualmente de planejamento mental e análise de dados. Então, eu não sei exatamente quando que essas disciplinas serão oferecidas novamente, mas vocês podem procurar isso no JANUS, e lá vai ter elementos mais detalhados. Então, essa disciplina aqui do IB é muito interessante, que é uma disciplina sobre ética, né? Uma disciplina recente, que a Maria Luísa Chaves tem com o André, divulgação e comunicação científica, e até como escrever um trabalho científico. E a disseminação do trabalho é importante, obviamente, porque é o elemento final de todo aquele ciclo de investigação. E, finalmente, algumas sugestões para você tentar incorporar no dia a dia. Primeiro, formular uma pergunta científica clara e objetiva. Ter clareza e reportar se o seu estudo é de natureza confirmatória e exploratória. Então, começou um projeto, o que eu quero? O que eu quero responder com ele? E aí você vai conseguir saber qual é a natureza desse projeto. Definir a análise estatística do planejamento, início do planejamento experimental, no dia 1. Ou seja, não deixe para pensar na estatística depois que você coletou os dados e precisa escrever a tese. Planejar um procedimento o mais simples e poderoso possível, quer seja de natureza exploratória, quer seja de natureza confirmatória. Dependendo do estudo, preocupar-se com amostragem, randomização, cegamento. Eu não tive tempo, não vou ter tempo para discutir cada um deles, mas prestem atenção e tentem buscar qual é a importância da amostragem, da randomização e do cegamento na pesquisa científica. Calcular o poder estatístico sempre a priori, ou seja, isso em caso, principalmente, de experimentos confirmatórios. Experimentos exploratórios têm menos necessidade de você ter isso feito, mas em experimentos confirmatórios isso é mandatório. Muitas vezes, para isso, é recomendável um piloto, um estudo piloto. Procure minimizar variabilidade e erros de medida, ou seja, faça um experimento dentro de certos padrões, de tal forma a não ter muito ruído, porque isso daí vai aumentar a variabilidade dos seus dados. Quando você for analisar, verifica se os seus dados realmente obedecem às condições exigidas pela análise. Por exemplo, normalidade, homogeneidade de variância, se o dado está numa escala ordinal, numa escala categórica, numa escala de razão, enfim. Se o teu dado é possível analisar o seu dado de acordo com aquela análise que você está supondo possível. Jamais selecionar resultado, animal, célula. Se por acaso você precisa excluir um animal do seu experimento, do seu grupo, reporte, explique por quê. Diga, no final, por que você excluiu aquele animal, aquele outlier e tudo mais. É possível excluir, mas desde que você tenha uma razão muito clara para isso. A todo custo, evitar o p-hacking, ou seja, ficar brincando com a análise estatística até ter um resultado significativo. O cherry picking, que é o quê? Você escolher o dado que te convém e jogar fora o que não convém. E o harking, que é aquele que você transforma em estudo exploratório no estudo confirmatório. Ou seja, aquilo que você observa lá no final, ao longo do experimento, se transforma numa hipótese prévia, como se você tivesse tido aquela ideia antes, e não ao longo do experimento. Sempre reportar os métodos, os resultados, da forma completa e transparente. Inclusive, hoje existem repositórios de dados para você colocar esses dados lá, os dados brutos, os métodos, o código do programa que você usou para analisar. Quanto mais transparência você tiver, melhor para a ciência. E a coisa mais importante é você ser honesto com a pessoa mais importante da comunidade científica, que obviamente é você. Qualquer coisa que você faça e que você pense, puxa, será que eu estou meio que pegando um caminho incorreto aqui? Esse caminho incorreto está lesando ninguém mais, ninguém menos do que você de fato. E isso vai fazer com que, eventualmente, a coleta de dados, que hoje tem um peso muito maior na nossa comunidade do que o planejamento e análise, ou seja, hoje, um estudante de pós-graduação passa muito mais tempo aprendendo a coletar o seu dado no laboratório do que a planejar um experimento e analisar os dados, e eventualmente isso deveria ter uma certa igualdade. O dia que a gente atingir essa igualdade dentro das ciências biomédicas, nós vamos ver que muita coisa vai melhorar do ponto de vista científico e de reprodutibilidade. E, finalmente, transparência. Você tem vamos dizer assim, uma lição final sempre seja transparente. Tudo que você faça, você deve contar, você deve reportar, quer na sua tese, quer no seu artigo, quer no relatório. A transparência é a única coisa que, sendo feita sistematicamente, vai nos levar a um resultado científico reprodutível,
honesto e que possa, de fato, trazer para a sociedade todo o investimento que a sociedade faz na gente. Se a gente não tiver essa transparência, a gente não vai ter, obviamente, uma ciência de bom tom, uma ciência que realmente vale a pena todo o seu investimento. Era isso que eu queria para dizer. Muito obrigado e estou aberto aí a questões que vocês queiram fazer. Obrigado, gente. Marcos, eu queria agradecer muitíssimo a apresentação, muito interessante, muito legal mesmo, e muito oportuna. Então, eu vou abrir para os meninos e para as pessoas fazerem as considerações e as perguntas, tá? Primeiro, por favor. Por favor, pessoal, abre a câmera para fazer e falem, por favor. Acho que vocês devem ter bastante pergunta do que isso que o Marcos falou, né? Sempre tem aquela intimidação inicial, mas pode falar, não tem problema não. Ou perguntas. Não, eu tenho pergunta. Aí entra a gente, né, Milton? Isso sempre nós, né? Mas, pessoal, quem sabe quebra o gelo, né? Mas, olha, excelente, adorei, Paulo. Quebrando o gelo. Eu tenho particularmente dificuldade em definir o que é um estudo exploratório e que é um estudo confirmatório. Acho que é importante a gente colocar isso, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente acha que está explorando, na verdade a gente está confirmando. E isso, quando você vai trabalhar com o método estatístico, né, você trabalha com métodos diferentes, né, poderes de estatísticos diferentes, então acho que é importante colocar bem isso, né, quer dizer, cada um tem, dentro da sua pesquisa, questões próprias que podem perguntar, né? Então, olha, eu trabalho com tal coisa e estou fazendo tal coisa. Isso é exploratório ou isso é confirmatório? Né? Acho que é importante isso é uma definição complicada para as pessoas. Para mim, realmente é bastante complicada. Eu concordo e talvez eu acho que se tem uma coisa a ser esclarecida nesse caso, nesse seminário, acho que você foi no ponto mais central. Porque você fazer essa distinção é onde começa toda a diferença entre uma coisa e outra e que vai levar a problemas ou não. Então é muito simples. Por exemplo, você quer fazer um experimento, claro, desculpem meu viés fisiológico, mas é de onde eu venho. Então eu vou tentar dar um exemplo, assim, vamos supor que eu saiba que eu não faço ideia se uma planta que eu peguei lá na Amazônia, se ela tem, por exemplo, pelo que eu vi lá do pessoal que mora na região, ela pode ter algum efeito sobre o sistema circulatório, sobre o metabolismo de glicose e tal. Mas eu não sei exatamente que efeitos que ela pode ter. Eu sei que, pelo que eu ouvi lá, eu vi coisas. Então, eu vou pegar essa planta, vou fazer algumas diluições e vou injetar no animal, por exemplo, diabético, vou injetar no animal hipertenso, vou injetar no animal que tem, sei lá, algum tipo de... Vamos pegar esses dois casos. E quero ver se, no fundo, ela vai diminuir a glicemia, se ela vai aumentar a glicemia, ou se não vai fazer diferença nenhuma. Então, e o que eu faço, então? Eu posso pegar aí várias doses dessa substância, pego animais com grupos de animais com diferentes níveis glicêmicos e um grupo de animal com diferentes níveis pressóricos. E aí eu vou lá, dou a droga e vejo o que acontece. Então, por exemplo, eu posso ver que sobre a pressão arterial, essa planta não faz nada, essa droga, essa substância extraída da planta não faz nada, quer dizer, não mudou a pressão arterial do bicho. Mas já no animal hiperglicêmico, ela eventualmente diminuiu um pouco a glicemia, mas ficou uma coisa meio vaga. E talvez ela tenha diminuído a glicemia nem na dose baixa e nem na dose alta, como a dose baixa, por exemplo, não teve efeito nenhum, a dose alta, ela matou os animais. Então, eu gerei uma hipótese. Qual que é a hipótese? Que essa droga, extraída dessa planta tal, na dose tal, tem um efeito hipoglicêmico. Então, esse primeiro experimento que eu mencionei é um experimento exploratório. Eu poderia tratá-lo com estatística descritiva, eventualmente. Mas agora eu gerei uma hipótese. Essa hipótese qual é? A hipótese é a droga extraída na dose tal
tem um efeito sobre a glicemia. E, portanto, agora, gerando essa hipótese, eu vou conceder um novo experimento em que eu vou pegar animais agora só diabéticos e vou injetar essa droga naquela dose para ver se realmente ele reduz. Né? E mais, eu tenho a hipótese que eu vou criar agora é a seguinte: essa droga tem um efeito hipoglicêmico na dose tal e ela deve reduzir pelo menos em 15% a glicemia dos animais diabéticos. Então, você vê que a diferença agora, eu tenho uma hipótese muito clara que vai ser testada. Então, esse segundo experimento, ele é um experimento confirmatório que pode ou não ser feito no mesmo projeto. Pode ter na mesma tese, não tem problema. Uma tese pode ter uma parte exploratória e uma parte confirmatória. Qual que é o erro principal que as pessoas fazem? Por exemplo, o orientador chega e fala o seguinte para o aluno: eu tenho essa droga aqui que eu acho que ela pode ter algum efeito sobre pressão arterial, glicemia e tal, que é um exemplo anterior que eu dei. Daí o aluno começa a fazer o experimento e pega animal hipertenso, pega animal hiperglicêmico, pega até animal com epilepsia, enfim, pega 5 grupos de animais estropiados e faz o experimento. Ele vê que a droga não tem efeito nenhum sobre nenhum tipo de patologia, exceto sobre a glicemia do animal. Né? Aí, com aquela dose intermediária que eu falei, nem a dose alta, que matou os animais, nem a dose baixa, que não teve efeito nenhum. E aí, na hora de escrever a tese, o que ele escreve? Nossa hipótese inicial, original, era que a droga extraída da planta tal encontrada na Amazônia tivesse um efeito hipoglicêmico quando injetada na dose tal. E aí nós fizemos o experimento e realmente observamos esse efeito, que maravilha, com P menor que 0,005. Qual é o erro aí? O erro é que ele transformou um estudo exploratório, que ele não sabia que ia dar, mas depois que ele observou o efeito sobre a glicemia, ele vende aquilo como se fosse um estudo confirmatório. Por quê? Porque ele simplesmente omitiu de todo o resto que ele fez. Porque como ele não teve efeito sobre pressão, sobre ratos epiléticos, sobre nada disso, ele deixa para trás aquilo. Então isso é feito de maneira muito comum no nosso meio. Então a diferença é muito simples. O que é um experimento confirmatório? É aquele que você já tem uma hipótese clara, às vezes muito específica, sobre um conjunto pequeno de variáveis, e você vai lá e faz aquele experimento específico. Eu quero agora dar um tiro na mosca, é isso que eu quero fazer. Ou eu acerto a mosca, ou eu erro, e aí isso vai depender de uma estatística bem feita. O que é um estudo exploratório? Eu não sei exatamente o que eu vou observar. Eu posso até observar uma coisa para lá ou para cá, mas isso é importante para gerar hipóteses. Mas a análise estatística que vai seguir e como ele vai ser reportado tem que acompanhar o fato de que é um estudo exploratório. Eu não sei se com esse exemplo ficou um pouco mais claro, Milton, a diferença entre os dois. Marcos, ficou super claro. O que acontece, às vezes, aí fazendo meio advogado-diabo, quando você vai trabalhar na confirmação de dados, às vezes você encontra outros resultados. Isso é muito comportamento. Né? Você vai tentar mostrar que você está dando efeito comportamental X, você vai tentar provar aquilo, né? Parâmetro. E quando você está fazendo isso, você nota um outro efeito, um perfil muito claro também. Fica. Maravilha. Então, vou dar um exemplo da glicemia de novo. O primeiro experimento fez um monte de coisa e viu que tinha um efeito, era exploratório, e tinha um efeito da droga sobre a glicemia. Maravilha. Então, gerou-se a hipótese de que aquela droga fosse uma droga hipoglicemiante. Então, agora, essa hipótese vai ser testada no segundo experimento, que é confirmatório. Então, daí você vai lá e vai dar a dose X para um grupo de ratos com hiperglicemia, né, diabéticos, e comparar com ratos que não são diabéticos. E você espera ter uma redução de até 15% da glicemia desses animais. Essa é a hipótese que você vai testar, no estudo confirmatório. Aí você faz esse estudo e digamos que, para sua felicidade, realmente, você confirma que naquele grupo diabético a glicemia reduziu em 15%, então você confirmou a sua hipótese, bacana, você pode publicar isso como tal, como um estudo confirmatório. Mas aí, você como um experiente cientista e tudo mais, que está sempre atento às coisas, você observou que aquele grupo de ratos diabéticos, que eram obesos, ao tomar essa droga, eles diminuíram o seu peso, normalizaram a sua massa corpórea. Agora, isso não estava, foi um achado daquele experimento. Então, você pode até fazer uma análise estatística disso e ver que aquela massa corpórea reduziu de maneira significativa, entre antes e depois da droga. Mas aquilo não estava no seu radar, aquilo não estava na sua ideia, aquilo foi uma coisa que surgiu. Então, agora, como que você toma isso agora? Você fala o seguinte, olha, a parte da glicemia,
que você confirmou vai ser vendida e vai ser publicada como o resultado de um estudo exploratório, confirmatório. Mas junto com essa publicação, você pode dizer que, adicionalmente, você observou que os ratos diminuíram a sua massa corpórea, e, portanto, você está gerando a hipótese de que aquela droga também contribui para o emagrecimento do animal. Mas essa é uma hipótese que foi gerada, a ser testada quando? Num futuro estudo exploratório. Perdão, num futuro estudo confirmatório, e não naquele que você fez. Então, veja, um estudo que é feito para confirmar algo, ele pode produzir outros resultados que não estavam na sua expectativa. Mas essas outras coisas que ele gera devem ser publicadas, devem ser eventualmente reportadas, né? Mas elas têm que ser reportadas como tal, ou seja, são achados que estão gerando novas hipóteses. E como tal, elas deverão ser confirmadas num estudo futuro. Por que no estudo futuro? Porque se você usar o mesmo estudo que você fez para confirmar, não dá para você gerar, não dá para você confirmar uma hipótese com os mesmos os dados que geraram aquela hipótese. Isso é chamado de double dipping, quer dizer, é mergulhar duas vezes o biscoito no chá, tá certo? Então, não pode fazer isso. Se você tem um conjunto de dados que geraram uma hipótese, para você confirmar essa hipótese, você precisa agora repetir um novo estudo, eventualmente mais apropriado para aquilo, mas com um novo conjunto de dados. Então, resumindo a tua pergunta, sim, um estudo pode confirmar coisas que você queria confirmar e podem gerar outras. Essas outras que foram geradas e que foram percebidas são novas hipóteses que devem ser testadas em futuros estudos confirmatórios. Perfeito. Certo? Eu queria colocar aqui uma pergunta da Nathalie, que ela fez pelo chat, tá? Sim. É o seguinte, há uma revisão na Nature que menciona que só 5% dos estudos pré-clínicos em oncologia são licenciados em estudos clínicos de fase 3. Uhum. Quer dizer, então, é isso que me foi colocado aqui. Então, isso... Essa é uma evidência de que, se eu entendi bem, 5% dos estudos pré-clínicos, só 5% são licenciados para caminhar para frente. Isso. Por quê? Porque 95%, em algum momento, tiveram alguma coisa, que pode ser reprodutibilidade ou não, mas que não valeu a pena você caminhar para frente. Ou seja, em geral, porque os resultados não foram confirmados em novos estudos que garantiam vamos dizer assim, o esforço e o custo de fazer um estudo clínico, que é enorme, porque um estudo clínico, quando vai fazer isso, em geral, ele é um estudo confirmatório. Ele não é um estudo exploratório. A exploração já foi feita. Por exemplo, quando a vacina do RNA lá para o Covid, já tinha sido feito um estudo pré-clínico. Então, já se sabia, pelo menos a hipótese estava muito clara. Eu tenho uma hipótese clara, essa vacina vai funcionar em ser humano contra o Covid. Então, daí você vai lá e cria. Por isso que o estudo clínico é um estudo randomizado, é o chamado é um randomized RTC, é um estudo randomizado e controlado, RCT, Randomized Controlled Test, enfim, RC, pode ser RCT. Então, você faz uma coisa que é duplo cega, então quem recebe a vacina não sabe que está recebendo a vacina para o Covid, ou está recebendo uma vacina que não é para o Covid, quem está dando a vacina também não sabe. Então você tem cegamento, você tem randomização, e isso faz com que esse estudo seja um estudo randomizado controlado de fato, porque ele é confirmatório. Eu quero confirmar a hipótese que a vacina funciona em ser humano. E aí eu tenho que ter um N razoável, não é à toa que tem que ter um grupo com 10 mil pessoas, isso não é à toa. Isso é porque foi calculado que é com um grupo com 10 mil e não com 5 mil vai resolver a questão. Então, isso já foi a fase de criação de hipótese, de exploração, e agora nós estamos na fase de confirmação. E por que só 5% chega lá? Porque provavelmente 95% não teve alguma coisa que valesse a pena levar para esse quadro confirmatório. Tá certo? Pessoal, perguntas, por favor? Podem perguntar. Qualquer coisa. Bom,
Eu só queria colocar uma última questão, que é a seguinte: você falou toda aquela questão, né, de hacking, de hacking e tal. Do hackeamento do P, isso é uma coisa, né, fantástico, você tem apontado isso é extremamente importante, extremamente crítico, mas você não tem muito como controlar isso daí, mecanismos de controle disso, na verdade nenhum. Mesmo você tendo essas plataformas que você disponibiliza seus dados e tudo mais, porque você pode fazer tudo isso a posteriori, né? Quer dizer, depois que você já fez toda essa manipulação, essa lambança dos seus dados, né? Quer dizer, então isso é uma dificuldade muito grande, porque quando você vai fazer qualquer coisa, eles exigem essa questão de repositório e tal, não sei o que lá, isso é uma coisa muito que você, inclusive, quando você manda hoje qualquer projeto para a FAPESP, você tem que falar exatamente como que você vai gerenciar os teus dados exatamente nesse sentido, né? Onde que você vai colocar esses dados, quem vai poder consultar, como vai poder ser consultado, na tentativa de melhorar essa questão de reprodutibilidade. Agora, se o sujeito está mal intencionado, ele já vai fazer da raiz, ele já vai fazer todo tipo de manobra para provar. E aí, lá na frente, só quando alguém for tentar reproduzir que vão ver que aquilo está falso, mas antes ele não pega. Exato. Você está absolutamente certo. E o indivíduo mal intencionado, ele já vai até. Quem é muito mal intencionado mesmo, tem casos de retração claros na literatura, na física, que o indivíduo inventa o dado, quer dizer, ele cria o dado. Aquele dado não é nenhum dado observado experimentalmente. Uma vez feito isso, não tem como você pegar mesmo, porque seria. Agora, como eu falei no começo, a porcentagem, acredita-se que tem bases para isso, que a quantidade de estudos não reprodutíveis cuja causa é má-fé, é uma taxa pequena. Então, felizmente, felizmente e infelizmente porque a maior parte das lambanças que nós fazemos é por ignorância, porque nós aprendemos a fazer errado. Sim, concordo. Sim. A gente vem repetindo. Então, isso significa que tem muita gente fazendo lambança. Por outro lado, felizmente, a lambança ela é contornável com mudanças de prática, com conscientização, com educação, com aprendizado. Então, se fosse má fé, e 90% disso é má fé, não tinha jeito, porque o ser humano que for um bandido é bandido, quer dizer, no sentido que ele pode até aprender como faz, ele sabe como é que faz, mas ele inclusive sabe como é que faz para fazer errado, para fazer diferente. Então, e dá para saber quando não é má fé, por quê? Se o indivíduo disponibiliza o dado bruto é verdadeiro, é possível se fazer reanálises daquilo. E as reanálises podem mostrar que a pessoa não fez o teste adequado. Por exemplo, ela fez um teste paramétrico quando deveria fazer um teste não paramétrico, ou vice-versa. Então, quando não é má fé, o fato de você disponibilizar o dado, o fato de você fazer um pré-registro, ou você até fazer uma publicação registrada, isso faz com que os erros ou desacertos que sejam não por má fé, isso seja flagrado a tempo. Então, nesse caso, sim, é possível fazer. Inclusive, tem softwares que você pode jogar o artigo em PDF e ele faz uma reanálise da parte estatística para conferir se o indivíduo fez a estatística correta. Ele olha os valores de F, P e tudo mais. Então, quando não existe má fé e o indivíduo realmente foi transparente, e por isso a transparência é fundamental, transparência ela vai ser fundamental para que a gente possa pegar aquela grande porcentagem de problemas que são causados por equívocos e não por má fé. Já aquela pequena porcentagem de má fé, essa daí vai ser impossível você pegar mesmo. Perfeito. Bom, então a gente já está aqui do adiantado da hora. Em nome do programa, Vinícius, eu queria agradecer muitíssimo. A palestra foi extremamente valiosa. Muito obrigado. Muito interessante. E se você puder disponibilizar, eu acho que é interessante
para colocar isso disponível para a gente ter, para a gente consultar, inclusive. Pode Você ser? fala o PDF do PDF, é o PDF. Te mando ainda hoje, com o maior prazer. Tá, ok, obrigado. Muito obrigado, Eu que obrigado agradeço. pela sua participação. Obrigado pelo convite do programa, e eu estou sempre disponível para falar sobre isso, mesmo sendo repetitivo, mas as coisas não mudam muito. Então, quando eu tiver que falar sobre isso, eu vou ficar muito feliz. Podem usar e abusar. E agradeço também quem está aí conectado até agora e pela paciência de assistir a apresentação. Obrigado, gente. Obrigado. Alô? Boa tarde.